Estamos de volta aqui com o DC Notícias. Recebo o Lincoln Barros de Souza, presidente da União Regional Espírita. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao DC Notícias. Muito obrigado, agradeço o convite. O Lincoln veio falar sobre a Semana Espírita, mas também um pouco, e já aproveito para te perguntar, o que é o Espiritismo, Lincoln? O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Ela trabalha esses três aspectos, onde nós vamos analisar as questões da comunicação entre vivos e mortos, os mortos segundo o corpo, já que ninguém morre, somos criaturas imortais, mas o Espiritismo estuda como ciência os mecanismos desse processo. Filosoficamente, nós analisamos as questões relacionadas com a reencarnação, ou seja, nós somos criaturas que vivemos hoje, antecedemos esta vida, porque temos bagagens que não foram adquiridas agora, e vivemos situações complexas, dolorosas, difíceis. Por um outro lado, pessoas vivem confortavelmente, então essas diferenças têm uma explicação. E nós sobrevivemos a esta vida material, continuamos após a nossa morte física, a morte do corpo. E tem consequências ético-morais, porque o Espiritismo é baseado plenamente no Evangelho de Jesus. Ela começa quando, né? E vocês estão discutindo agora um dos livros de Allan Kardec. Assim, a doutrina espírita chegou ao mundo em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos, a primeira obra. Posteriormente, 4 outras obras saíram desta, ou decorreram desta. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que é a 4ª obra, e a Gênese. Então, esse conjunto de obras representa uma base de sustentação de todo o Espiritismo. É a base doutrinária, científica, filosófica. Exatamente. Ali está tudo aquilo que vocês acreditam, né? Que o Espiritismo acredita e tenta seguir. É isso, exatamente. Né? Uma análise racional da fé e uma prática racional da fé. Então, nós temos aí, posteriormente, outras obras foram lançadas por médiuns como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, mais contemporâneos, que vão nos orientando sobre o estudo da base que são as obras editadas por Allan Kardec. Uma dessas obras, O Céu e o Inferno, é o 4º livro, comemora 150 anos, 150 anos. Um século e meio. Exatamente. Desse livro. E esse livro está em debate agora na Semana Espírita, né? Exatamente. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Porque os conceitos de céu e inferno têm ensejado debates muito calorosos ao longo dos milênios, inclusive. A questão do que vai acontecer conosco após a nossa morte. Então, nós vemos que há crenças... O que vai acontecer conosco após a morte, segundo o Espiritismo? Vamos continuar como estamos agora. Aquilo que fizermos de bem permanecerá conosco após a nossa desencarnação, como falamos, ou a nossa saída do corpo, a saída da carne, vamos dizer, né? Nós continuaremos no estado em que nós estamos agora. Então, este céu e este inferno, ele é construído desde já, pelo bem que pratiquemos agora, ou pelo mal que estejamos praticando também. Então, os tormentos que vamos enfrentar após a saída do corpo serão proporcionais àquele mal que estejamos fazendo agora. Qual é a programação até sábado? Bem, hoje temos uma palestra ainda lá na Vila C, no Centro Espírita André Luiz, que vai falar sobre exatamente o passamento, ou seja, o processo de morte. O processo de passagem? De passagem. Está correto? Exatamente. A passagem desse plano físico para o plano extrafísico, ou plano espiritual, como falamos. É isso? A hora que há a separação entre corpo e alma. Exatamente. Certo. E aí, no dia 15, sexta-feira... Vamos ter uma palestra no Centro Espírita Os Mensageiros, que fica na Rua Padre Montoya. Ali no centro, né? Bem no centro da cidade. E falaremos sobre um Código Penal da Vida Futura. Que penalidades são estas que nós imaginamos quando vamos para o inferno? E existem. E o que reflete isso quando comparamos esta pena eterna de sofrimentos com a bondade de Deus, por exemplo, que é justo, que é bondoso, que é misericordioso. Então, nos perguntamos, que pai permitiria que um filho sofresse eternamente? Olha lá, toda a programação aí para você que está acompanhando aqui o DC Notícias. E dia 16 se encerra a semana e com uma palestra aqui no Centro Universitário de Dinâmica das Cataratas. Que horas? Aliás, palestra imperdível, Gruber, porque teremos aí a presença no teatro da UDC, às 20 horas,
o Marlon Reikdal, que é um companheiro nosso de Curitiba, é psicólogo, professor, escritor, já trabalhou no Hospital Psiquiátrico Bom Retiro, em Curitiba, trabalha junto com a Federação Espírita do Paraná. E podemos falar que ele está falando, que ele vai vir conversar sobre, está certo a gente falar um mal do século? Ou um dos? Um dos. Mas talvez o pior deles, que seria a depressão. Depressão, né? Ele falará sobre tristeza, depressão e suicídio. Que numa escala de desequilíbrios, pode-se dizer que começa-se o suicídio, num processo de tristeza muitas vezes, que se transforma em depressão profunda e pode levar o indivíduo a cometer o suicídio. Isso está acontecendo no mundo todo, aliás, a ponto de se considerar que há uma verdadeira pandemia depressiva no mundo atual. Então, este será o mal do século. Nunca se vendeu tanto antidepressivo como nos dias de hoje, né? Exatamente. Por mais que estejamos em redes de compartilhamento nas redes sociais, né? Mas, de fato, muitas pessoas andam e estão sozinhas. Estão sozinhas. E este estar sozinhos, ou seja, solitários, muitas vezes decorrem do fato de que nós não procuramos ser solidários. O homem precisa ter uma atividade útil na vida, um objetivo nobre de vida. E certo vazio existencial que vai tomando conta da pessoa leva a esse estado. Então, o trabalho, por exemplo, é uma das melhores terapias. E não é um trabalho remunerado, é um trabalho útil. Se já somos aposentados... Servir alguém. E não temos o que fazer, digamos, né? Porque já exercemos uma profissão, já merecemos aposentadoria. Correto. O descanso da mente, do corpo e da atividade pode gerar um processo de depressão, às vezes. Vamos servir, então, a comunidade, procurar um serviço útil. Né? A palestra é de graça? Totalmente. 8 horas da noite, no sábado, aqui no Centro Universitário de Dinâmica das Cataratas. Vai ser uma conversa de mais ou menos quantas horas? Uma hora e 15. 1h15. O Marlon trabalha isso há muito tempo. Sim, ele é um palestrante desde os 13 anos. Desde os 13 anos? Ele nasceu já em berço espírita e desde os 13 anos que ele faz palestras. Então, dentro da sua formação profissional, ele é psicólogo e associando a isso aí o conhecimento do espiritismo, então ele coloca essa visão da doutrina espírita sobre esses temas, considerando não o ser temporário da vida passageira que nós temos, mas o ser imortal. Lincoln, são quantas casas, centros espíritas aqui em Foz do Iguaçu e onde eles ficam? São 7 centros espíritas. 7 centros espíritas? 7 centros, temos 3 aqui no centro, um na Vila A, um na Vila C, um no Porto Meira, um no Maracanã. Correto. Então, e com horários diversos, encontros? Normalmente, às 20 horas, as reuniões começam. Esses horários podem ser encontrados no site da Federação Espírita do Paraná. Ah, tem tudo lá. Que é feparaná.com.br. Ali temos os horários de todas as casas. Tá certo. Eu conversei aqui com Lincoln Barros de Souza. O Lincoln gentilmente veio falar sobre a Semana Espírita, que está ocorrendo aqui em Foz do Iguaçu. Ele é presidente da União Regional Espírita, veio fazer um convite a todos vocês que já conhecem ou ainda não conhecem o Espiritismo. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, tem uma palestra. Dia 15 de maio, sexta-feira, tem outra palestra. E no dia 16, o encontro se encerra aqui no Centro Universitário de Dinâmica das Cataratas, bem pertinho aqui da Foz TV. Muito obrigado, Lincoln. Boa sorte e sucesso aí. Eu agradeço e fiquem todos convidados, inclusive você. Tá certo. Muito obrigado. Viu? Quinta-feira nublada desde cedo e no meio da tarde uma chuvinha em Foz. E o sol só deve aparecer mesmo, sem nuvens, no domingo. O tempo vai fechar neste final de semana em Foz do Iguaçu. Amanhã, sexta-feira, dia 15 de maio, o dia amanhece ensolarado, mas no começo da tarde o tempo fecha e chove até 3 milímetros. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. O sábado sim será chuvoso na cidade. Logo cedo o tempo fecha e pode cair até 5 milímetros. Mínima de 15 e máxima de 22. No domingo o tempo abre pela manhã, mas logo no começo da tarde vem chuva novamente. Pode chover 5 milímetros na cidade. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Agronomia participaram do curso em Aquicultura e Criação de Animais Silvestres e Exóticos em Cativeiro no começo de maio em Ponta Grossa e Tibagi.
Durante o curso, os universitários aprenderam conceitos sobre os procedimentos gerais relativos ao uso e manejo de fauna e à criação de animais silvestres no Paraná. Também aprenderam sobre a importância e os cuidados com o manejo de espécies não nativas, que podem ser prejudiciais para o ecossistema e aos seres humanos. O grupo também viu questões sobre a anatomia dos peixes e os principais parasitas dos peixes de cultivo. Também foram instruídos como diferenciar os tipos de cultivo de peixes, a realização de boas práticas de manejo na piscicultura e os principais requisitos para a instalação de uma piscicultura. Nas aulas práticas, os participantes calcularam índices zootécnicos, realizaram a biometria dos peixes e fizeram análises parasitológicas de várias espécies de peixes. No último dia de curso, os alunos visitaram o Cânion Guartelá, situado no segundo planalto dos Campos Gerais, entre os municípios de Castro e Tibagi, Paraná. Sendo considerado um dos maiores cânions do mundo em extensão, o sexto mais longo do mundo e o mais longo do Brasil. O Cânion do Guartelá é uma garganta com cerca de 30 quilômetros de extensão e desnível máximo de 450 metros. Foi escavado pelo rio Lapó, o paredão que separa o primeiro do segundo planalto do Paraná. Em 1992, foi criado o Parque Estadual do Guartelá para assegurar a preservação do ambiente. E veja a seguir, amigos fazem campanha para ajudar músico doente aqui em Foz do Iguaçu. E Fundação Cultural prorroga inscrições para interessados em se apresentar na Fartal.